Atenas volveu a história enquanto os olhos me caíam das nuvens, isto é, nas calças de brim branco, no paletó de alpaca e nos sapatos de cordovão. Então, profeti comigo. Que impressão daria o ilustre ateniense no nosso vestuário moderno? Sou espiritista desde alguns meses, convencido de que todos os temas são puras nulidades, porém resolvi adotar o mais criativo deles. Tempo virá em que esse não seja só criativo, mas também útil à solução dos problemas históricos. É mais sumário invocar o espírito dos mortos do que gastar as forças críticas e gastá-las em pura perda, porque não há raciocínio nem documento que nos explique melhor a intenção de um ato do que o próprio autor do ato. Tal era o meu caso esta noite. Determinei, portanto, evocar o ateniense. Pedi-lhe que comparecesse em minha casa, logo, sem demora. E aqui começa o extraordinário da aventura. Não se demorou Alcibiades em acudir ao chamado. 2 minutos depois estava ali na minha sala, perto da parede. Mas não era a sombra impalpável que eu cuidara ter evocado pelos métodos da nossa escola. Era o próprio Alcibiades, carne e osso, vero, homem grego autêntico, trajado antigo, cheio daquela gentileza desgarrica que usava arengar as grandes assembleias de Atenas. Nutrei de esperança de que tudo aquilo não fosse mais do que o efeito de uma digestão mal rematada, um simples eflúvio do quilo, através da luneta de Plutarco. Então, esfreguei os olhos, fitei-os e... Tu me sales? perguntou ele. Ao ouvir isto, arrepiaram-se minhas carnes. O vulto falava e falava grego, o mais puro ático. Era ele, não havia de duvidar que era ele mesmo, o morto de 20 séculos, restituído à vida tão cabalmente como se viesse de cortar agora mesmo a famosa cauda do cão. Era claro que, sem o pensar, acabava eu de dar um grande passo na carreira do espiritismo. Mas ai de mim! Não entendi logo e deixei-me ficar assombrado. Ele repetiu a pergunta, olhou em volta de si e sentou-se numa poltrona. Como eu estivesse frio, trêmulo, ainda o estou agora, ele que o percebeu, falou-me com muito carinho e tratou de rir e gracejar para o fim de devolver-me o sossego e a confiança. Hábil como outrora! Que mais direi a Vossa Excelência? No fim de poucos minutos conversávamos dois, um grego antigo, ele repatriado e natural, eu pedindo a todos os santos do céu a presença de um criado, de uma visita, de uma patrulha, ou se tanto fosse necessário, de um incêndio. Limitei-me a responder ao que ele queria. Pedi-me notícia de Atenas, deles. Disse-lhe que era, enfim, a cabeça de uma só Grécia. Daria-lhe a dominação muçulmana, a independência, Porto Ares, Lord Byron. O grande homem tinha os olhos pendurados da minha boca. E mostrando-me admirável que os mortos não lhe houvessem contado nada, explicou-me que a porta do outro mundo afrouxava muito os interesses deste. Em seguida pediu-me notícias atuais. Relatei-lhe o que sabia, em resumo. Falei-lhe do parlamento helênico e do método alternativo com que bulgários e comodouros, estadistas e seus patrícios, imitam Disraeli e Gladstone, revezando-se no poder, e assim como estes, a golpes de discurso. Ele, que foi um magnífico orador, interrompeu-me. Bravo, Ateniense! Já disse que Alcibiades escutava-me com avidez. Acrescentarei que era esperto e arguto. Entendi as coisas sem largo dispêndio de palavras. Era também sarcástico, ao menos assim me pareceu em um dos pontos da nossa conversação. Mas no geral dela, mostrava-se simples, atento, correto, sensível e digno. E gamenho, note Vossa Excelência, tão gamenho como outrora. Olhava de soslaio para o espelho, como fazem as nossas e outras damas desse século. Virava os burguesinhos, compunha um manto, não saía de certas atitudes culturais. Bah, continua. Dizia-me ele, quando eu parava de lhe dar notícias. Mas eu não podia mais. Entrado no inextricável, no maravilhoso, achava tudo possível. Não atinava por que razão, assim, como ele vinha ter comigo ao tempo, não iria eu ter com ele a eternidade. Essa ideia gelou-me. Para um homem que acabou de digerir o jantar e aguarda a hora do cassino, a morte é o último dos sarcasmos. Se pudesse fugir... Animei-me. Disse-lhe que ia a um baile. Um baile? Que coisa é um baile? Expliquei-lhe. Ah, vai dançar a pírica? Não, a pírica já baila. Cara, Alcibiades, cada século muda de dança ou muda de ideias? Nós já não dançamos as mesmas coisas do século passado. Provavelmente o século XX não dançará as deste. De longe em longe, acrescentei, um ou outro poeta, um ou outro prosador alude aos restos da teogonia pagã. Mas só faço por gala ou brinco.
Ao passo que a ciência reduziu todo o Olimpo a uma simbólica. Morto. Tudo morto. Morto Zeus? Morto. Dionisos? Afrodita? Tudo morto. O homem de Plutarco levantou-se, andou um pouco, contendo a indignação como se dissesse consigo, imitando o outro. Ah, se não estou com os atenienses. Zeus, Dionisos, Afrodita. Murmurava de vez em quando. Lembrou-me então que ele fora uma vez acusado de desacato aos deuses, e perguntei a mim mesmo, de onde vinha aquela indignação póstuma e naturalmente postiça? Esquecia-me, um devoto grego. Esqueci-me que ele era também um refinado hipócrita, um ilustre dissimulado. Quase que não tive tempo de fazer esse reparo, porque Alcibiades, detendo-se repentinamente, declarou que iria ao baile comigo. Repeti atônito. Ao baile? Ao baile? Vamos ao baile? Fiquei aterrado. Disse-lhe que não era possível, que não admitiriam com aquele traje. Pareceria doido. Só se ele queria ir lá representar alguma comédia de Aristófanes, acrescentei rindo para disfarçar o medo. O que eu queria era deixá-lo, entregar-lhe a casa e uma vez na rua, não iria ao cassino, iria ter com Vossa Excelência. Mas o diabo do homem não se movia. Escutava-me com os olhos no chão, pensativo, deliberante. Calei-me. Cheguei a cuidar que o pesadelo ia acabar, que eu voltei a desfazer-se, que eu ficava ali com as minhas calças, meus sapatos e o meu século. Quero ir ao baile. Repetiu ele. Já agora eu não vou sem comparar as danças. Caro Alcibiades, não acho prudente um tal desejo. Eu teria certamente a maior honra, um grande desvanecimento em fazer entrar no cassino o mais gentil, o mais feiticeiro dos atenienses. Mas os outros homens de hoje, os rapazes, as moças, os velhos, é impossível. Que tem? A roupa muda-se. Iria a maneira do século. Não tem alguma roupa para me emprestar? E dizer que não, mas ocorreu-me logo que o mais urgente era sair, e que uma vez na rua, sobrava-me recurso para escapar-lhe, então disse-lhe que sim. Pois bem, irei a maneira do século. Só peço que tivesse antes para eu aprender e me tarde depois. Levantei-me também e pedi-lhe que me acompanhasse. Não se moveu logo, estava assombrado. E que só então reparara nas minhas calças brancas, olhava para elas com os olhos arregalados, a boca aberta. Enfim, perguntou por que motivo trazia aqueles canudos de pano. Respondi que, por maior comodidade, acrescentei que o nosso século, mais recatado e útil que o do artista, determinara trajar de um modo compatível com seu decor e gravidade. Demais, nem todos seriam Alcibiades. Creio que lhe lisonjeei com isso. Ele sorriu e deu de ombros. Enfim,